Segunda Reis, capítulo 23. E o rei enviou, e se reuniram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto a um pilar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e carregou as suas cinzas até Betel. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá, e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, e à lua, e aos planetas, e a todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedrom, e a queimou junto ao ribeiro de Cedrom, e a triturou até virar pó, e lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu as casas dos sodomitas, que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá, e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda, junto ao portão da cidade. Todavia os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou a sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol à entrada da casa do Senhor, pela câmara de Natameleque, o camareiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor, o rei pôs abaixo, e os demoliu dali, e lançou o seu pó no ribeiro de Cedrom. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. E ele quebrou em pedaços as imagens, e cortou os bosques, e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel, e o lugar alto que Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto ele os demoliu, e queimou o lugar alto, e o triturou até virar pó, e queimou o bosque. E, ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos dos sepulcros, e os queimou sobre o altar, e o contaminou, segundo a palavra do Senhor que o homem de Deus proclamou, aquele que predisse estas palavras. Então, ele disse: Que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: É o sepulcro do homem de Deus, que veio de Judá, e proclamou estas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: Deixai-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim, eles deixaram os seus ossos em paz, com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor à ira, Josias removeu, e fez a ele segundo todos os atos que ele havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: Guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente, ali não era celebrada uma Páscoa assim desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá. Senão, no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor, em Jerusalém. Além disso,
os que lidam com espíritos familiares, e os feiticeiros, e as imagens, e os ídolos, e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro que Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira com a qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com as quais Manassés ao mesmo tempo lhe havia provocado. E o Senhor disse: Também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse: O meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias, e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria até o rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido, quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem, desde Megido, e o trouxeram até Jerusalém, e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu, e fê-lo rei, no lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias, de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla, na terra de Amate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém, e pôs a terra sob tributo de 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco fez de Eliaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, o seu pai, e modificou o seu nome para Jeoaquim, e retirou Joacás, e ele veio ao Egito, e ali morreu. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó, mas ele tributou a terra para dar o dinheiro, de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra, de cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zebida, a filha de Pedaías, de Ruma. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito.